pessoal! Uma das ferramentas que se mostrou mais eficiente nesse momento de ensino remoto foi o formulário Google, popularmente conhecido como Google Forms. Então, hoje, a gente vai fazer, a partir de hoje, uma série de vídeos falando sobre o Google Forms, dando dicas de extensão, de possibilidades para a utilização dessa ferramenta que serve tanto para respostas curtas, para perguntas longas, para fazermos trilhas de aprendizagem. Vamos lá? Mas antes disso, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, passa lá, acione o sininho, que toda semana a gente tem um conteúdo novo. Então, para acessarmos o Google Forms, eu tenho duas maneiras. Eu tenho que estar logada na minha conta, eu venho aqui no app e eu clico em formulários. Eu prefiro acessar pelo Drive. Por quê? Dentro do meu Drive, eu já tenho as minhas pastas de todas as disciplinas. Então, aqui, eu peguei um formulário, também, que eu já comecei a fazer nos vídeos anteriores, e aqui a gente vai começar a mexer de maneira a aprendermos como a gente pode fazer, dar destaque, ou negrito, ou itálico, e também preparar os escritos que não fiquem totalmente desalinhados, como na maioria das vezes que a gente faz uma pergunta, ainda mais que essa pergunta tem um texto longo, não é? Então, um texto extenso. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer hoje? Isso. Então, reparem aqui que eu já consigo, já está de maneira, vou apagar aqui e vou mostrar a vocês. Então, vamos supor que eu esteja começando a fazer o meu formulário, como a gente fez nos vídeos anteriores. Aqui eu coloquei uma identificação, eu poderia aqui pegar uma seção e escrever identificação. E aqui escrever o seu nome, então seria uma identificação. Então, mas se eu quisesse aqui fazer um destaque nesse texto, a gente vai ver isso. Então, aqui eu coloquei avaliação da disciplina, aqui a seção 2, identificação. Então, como que eu posso fazer isso? Caso eu queira colocar a avaliação da disciplina escrito em negrito ou em itálico. Então, eu tenho uma extensão que se chama TELWPF, que seria essa extensãozinha aqui com esse T. Eu vou deixar já na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Então, se eu quero que essa avaliação da disciplina, que essa frase esteja de maneira diferente para o meu aluno, que apareça de maneira diferente, para dar um destaque, o que eu faço? Eu clico aqui no texto e venho aqui. Cliquei nessa extensão, eu vou selecionar, ela já vai aparecer aqui. Então, se eu quero manuscrito ou eu quero somente em negrito e sublinhado, eu posso modificar aqui. Aqui também em itálico. Reparem aqui que o sublinhado, ó, se eu estiver acima, aqui vai sair taxado e embaixo eu tenho de maneira que ele vá sair sublinhado. Mas eu não quero nenhum desses três. Eu só quero que a palavra esteja aqui, a frase, em itálico. Então, eu copio. Venho aqui e Ctrl V. Repare que já fez uma diferença na minha disciplina. Eu posso vir aqui também com o botão direito, emojis, e escolher alguma coisa para esse meu formulário. Vamos supor aqui algo, qualquer coisinha, eu pego e a gente passa, fica de maneira mais agradável esse formulário, ok? Então, eu vou retirar isso aqui. O que a gente queria é que aqui a gente pode mudar. Ah, mas eu não quero um itálico. Novamente, eu marco, venho aqui e eu quero somente em negrito. Selecionei, copiei, venho aqui e colo Ctrl V. Repare que já modificou a minha frase. A mesma coisa aqui, identificação. Eu quero de maneira que esteja sublinhado, ok? Selecionei, copiei, venho aqui e colo também. Então, reparem que também já modificou a forma da escrita dessa palavra. Então, isso é bem bacana e é através de uma extensão.
Qual é a segunda dica que eu dou a vocês? Então, vamos supor que eu queira adicionar uma pergunta. Então, eu venho aqui, adiciono uma pergunta. Só que o meu texto é muito longo. Então, eu vou colar um texto aqui, que eu já tinha copiado. Então, eu venho aqui, vou pegar um texto que eu já havia aqui feito. Então, reparem, Ctrl C, Ctrl V. Quando eu trago para o meu formulário, o que vai acontecer? Aqui, como eu fiz a pergunta, escrevo o seu nome, eu vou acrescentar uma pergunta. Então, eu dou Ctrl V, olha como sai esse texto. Então, ele fica totalmente desalinhado e eu não consigo fazer parágrafo. Qual é a dica que eu dou a vocês? Ctrl Z, vou voltar. E o que eu faço? Eu não clico em adicionar uma pergunta. Vou apagar, eu venho e clico em adicionar título e descrição. Então, aqui eu posso colocar, leia o texto abaixo. E como eu posso fazer isso? A partir do momento que eu escrevi, eu venho aqui na descrição e Ctrl V. Eu colo o meu texto. Então, reparem que aqui, ó, ele fica editável. Então, eu tenho como alinhar esse meu texto. Coisa que eu não tinha da outra maneira. Então, aqui, olha, repare, eu tenho até parágrafo. Eu posso dar um espaço entre os parágrafos. Então, fica mais arrumado esse meu texto. Então, são essas duas dicas. Uma de uma extensão, que eu posso modificar a maneira, posso dar destaque em alguma sessão, alguma pergunta que eu queira para o meu aluno. E também, ao invés de adicionar uma pergunta, eu clicar em adicionar título, descrição. Depois, sim, eu venho abaixo e posso escrever, mediante a leitura do texto, responda a questão, e aí a gente pode deixar o formulário um pouco mais organizado e melhor a visualização por parte do meu aluno. Espero que tenham gostado e, se fez sentido para vocês, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, se inscreva também e na semana que vem a gente aparece com outro videozinho dando continuidade ao Google Forms.